que agradeço, professora Márcia, como agradeço essa possibilidade de poder estar com vocês nesta live, que é fruto do projeto entre o Museu de Arte Sacra da Arquidiocese do Rio de Janeiro e a Unirio, não é? E num tema tão importante, na verdade, que é o tema da arte sacra. Independentemente do adjetivo, sacro ou não, toda arte é inspiração, não é verdade? Seja qual forma de arte, ela é inspiração, e ao dizer da inspiração, nós, de fato, colocamos como o sujeito da inspiração o Espírito Santo, não é? Que sopra onde e quando quer. Portanto, é um prazer poder encontrar os que participarão desta mesa, professor Tirapelli, Gabriel Frade, Ailda Souto. Coincidentemente, nós podemos dizer, essa é mais do que uma tríade, não é? Essa quatríade, ela nos une por uma amizade e a proximidade também geográfica aqui em São Paulo, e certamente de minha parte pela admiração, tanto no que diz respeito ao professor Tirapelli, com quem nós trabalhamos, no bicentenário de restauração da Companhia de Jesus, e o Gabriel Frade, com quem nós temos oportunidade de nos encontrarmos a miúde, em razão do trabalho dele como professor na Faculdade de São Bento, onde eu também lecionei, e também como editor das edições Loyola, de modo que é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho a impressão, antes de introduzir o professor Tirapelli, que a arte sacra é absolutamente indispensável para a vida de fé da Igreja, porque a fé da Igreja não só se diz, sobretudo, simbolicamente, mas a fé da Igreja se diz também plasticamente, nas mais diversas formas da arte. Então, tenho a impressão que a arte sacra no Brasil precisa ser resgatada, não é? Valorizada propriamente dita. Então, eu quisera, tendo feito essas breves considerações, apresentar o professor Tirapelli, que será o primeiro a fazer a sua apresentação. O professor doutor Percival Tirapelli é doutor em História da Arte pela USP, é pós-doutor em História da Arte pela Universidade de Lisboa, professor titular da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, e é artista plástico. É renomado artista plástico, uma referência para a arte sacra no Brasil. Nós estamos, assim, Percival, na expectativa, na verdade, de abraçar o seu livro que, com a graça de Deus, será lançado no próximo dia 25 de janeiro, data da fundação da cidade de São Paulo, não é? Nós já sabemos que ele está no forno, está assando, e mais do que isso, estamos na expectativa, então, para poder nos deliciar com aquilo que nós sabemos que já é bom saído de suas mãos, certamente, e da inspiração que você sempre tem. Então, Percival, eu passo a palavra a você, dizendo que você tem aproximadamente, Percival, 40 minutos, né, para a sua apresentação, não é? Nós estamos aqui inteiramente para te escutar. O tempo não deve ser um limitador para a sua conferência, é simplesmente um guia, não é verdade? Para que todos nós possamos participar. Então, Percival, a alegria de poder encontrá-lo, um prazer de poder ouvi-lo. Seja muito bem-vindo. A palavra é sua, Percival. Boa tarde. Agradeço as palavras generosas do padre Contieri, com que sempre estou lá no pátio do colégio. Agradeço também às professoras Márcia Valéria, Maria de Fátima
e o Elias por esse convite, e é um prazer estar junto com o Gabriel e junto com a Hilda. Então, vamos iniciar, né? Aqui, ajuda lá, aqui, vamos ver. Aqui. Tá certo? Bem, então, dentro desse tema da arte sacra brasileira, eu vou falar sobre a arte dos jesuítas em um recorte da América, Ibero-América, que é uma imensidão, né? Então, eu espero, de alguma maneira, poder mostrar para vocês esses 200 anos de arte que os jesuítas produziram. Bem, aqui está a capa do livro. Foi difícil escolher, porque a arte dos jesuítas aqui nas Américas é algo espetacular. Se na Europa é também, aqui a gente vai poder falar das adaptações, como é que essa arte pôde se desenvolver. Então, a capa do livro é a igreja da Companhia da cidade de Quito, no Equador, com esse altar maravilhoso, inspirado nos ditames do padre André Aposo, mas adaptado, vamos assim dizer, a tudo aquilo que se tem nas Américas, porque é impossível você, com os modelos que você tem europeus, transplantá-los simplesmente para as Américas. Então, neste primeiro slide que a gente vê aqui, a gente pode observar em ocre esse monograma da Companhia de Jesus, que está lá na Igreja do Jesus de Roma, no local onde Santo Inácio faleceu, e está lá pintado. Desta pintura é que nós vamos ver um desenvolvimento só do monograma dos jesuítas. A gente pode perceber a variedade e como que, apesar do modo nosso que eles tinham de se fazer as coisas dentro de uma ordem, como é que isso teve uma liberdade para que, em locais completamente distantes do mundo de Roma, isso pudesse se concretizar. Então, eu mostro aqui embaixo um monograma com esses dois anjinhos segurando o monograma com os raios do sol e com o IHS. É um dos mais antigos aqui da América do Sul, que está na Manzana Jesuítica de Córdoba, feito em uma pedra vulcânica. E depois, esse majestoso do lado esquerdo, ele é muito simbólico, porque ele está na igreja de São Carlos Borromeu, em Antuérpia. E Antuérpia, a gente sabe que foi um local de resistência contra o protestantismo, e os jesuítas muito utilizaram os artistas de Antuérpia, principalmente Peter Paul Rubens, que dentro dessa igreja de São Carlos Borromeu, ele deixou mais de 20 telas. Infelizmente, depois elas foram queimadas. Mas ainda sobram algumas coisas. Então, para a gente ver como que os jesuítas souberam escolher os seus artistas e como que os artistas acolheram a mensagem que os jesuítas tinham, principalmente
uma mensagem de ensino para os jovens. Isso era primordial. Então, por isso que a gente jamais pode pensar em arte jesuítica sem pensar nas oficinas, no colégio, no ensino. Então, esse primeiro slide aqui é para a gente poder perceber como que isso, não vou dizer a palavra que evoluiu, mas que como pôde se incorporar na arte de uma maneira tão diferente. Vocês vejam aí, nós estamos aqui em Antuérpia no momento, no ápice do barroco do século XVII, e tendo como inspiração os desenhos de Peter Paul Rubens, aquele que vai trabalhar para os grandes impérios, né? Bem, então vamos falar do livro. O livro ele tem exemplos de 18 países, né? 15 cidades do Brasil e 30 das Américas. Então, dá para a gente perceber aqui, nós não temos exemplo da América do Sul, da Venezuela, que não deu para eu ir lá, e temos mais da Nicarágua, que é na América Central, bastante do México, Cuba, Santo Domingo. E então, com isso, dá para se ter uma ideia, pelo menos. Foi impossível percorrer todas as cidades. Os jesuítas estavam em todas as cidades de importância das Américas, todas. E tive que fazer uma seleção, e às vezes nem é uma seleção, mas nem pude fazer a viagem até lá, né? E depois da Europa, vai ter bastante de Portugal, da Espanha, porque são os protótipos vão estar lá, né? E depois de outros países, como a Alemanha, a França, mas isso em uma menor quantidade. Quando se fala em jesuíta, a primeira coisa que se mostra é a fachada do Jesus de Roma. Sabemos que os jesuítas, lá, quando tiveram a sua permissão para ser uma ordem ou para ser a companhia, 1540, os planos deles não eram de suntuosidade. Muito pelo contrário. Foram para Roma e começaram a fazer um pequeno colégio que um dos cardeais foi ver e falou, não, isso daqui é um pauperismo. Então, a gente vai ter uma primeira fase dos jesuítas do pauperismo também. E essa simplicidade vai passar muito para Portugal. Por isso que nós vamos ser bem diferentes da América espanhola, que logo vai aderir a uma arte mais sofisticada, com cúpulas e coisas que no Brasil nós não teremos. Então, aí está só como esse vai ser o grande protótipo. Quando se pensa em igreja dos jesuítas, ou até quando se erroneamente fala estilo jesuítico, se pensa nessa fachada do Giacomo della Porta. Mas não é só a fachada, você tem que pensar a cúpula, você tem que pensar o púlpito, porque os jesuítas, para eles, o importante é a palavra, a oratória. Nós vamos ter depois a felicidade de ter o padre Vieira, o grande orador. Então, a arquitetura é o local de acolhimento, né? Mas aquilo que importa para eles é mais do que, vamos assim dizer, enfeitar isso tudo, é ter uma boa acústica para se poder falar e se fazer as pregações. Esse modelo ele vai se espalhar por todo o mundo. No Brasil,
menos porque nós vamos ter um protótipo português diferente, que foi a igreja de São Roque, que é da arquitetura Chã, onde você não tem um embelezamento da fachada, mas você tem um embelezamento no interior. Para vocês terem uma ideia, então, aí eu mostrei a igreja. Agora aí vocês vejam, 100 anos depois, né, a gente tem que perceber que a arte jesuítica ela é internacional. É a primeira grande companhia internacional, com cartas ânuas indo por todos os lados. Tudo se sabia o que se estava acontecendo em todas as partes. Aí, para vocês terem uma ideia, o tamanho do Colégio de Milão, né? Só para vocês terem uma ideia, isso em 1641, hoje, atualmente, é a Galeria Brera. Nós vamos depois falar sobre isso, como é que isso, depois de 1765, quando termina a companhia, como é que esses edifícios são espalhados, né, pelo governo ou mesmo pela igreja. Quero falar que essa foto magnífica é do Victor Hugo Mori. Ele colaborou demais no livro, também a foto anterior. Eu sempre brinquei, mas eu nunca vi a Brera desse jeito. Ele falou, mas eu vejo. Então, aí está uma fotografia fantástica, né? Porque estamos falando de arte e as fotos também, então, têm que ser. Bem, o livro, na introdução, ele tem uma discussão. Se existe arte jesuítica, ou é errado falar isso, ou se existe estilo jesuítico, né? Então, eu coloco vários pensadores, e os melhores são os próprios jesuítas, que eles... tudo que você pensar que você vai fazer sobre jesuíta, alguém já fez. Tá? Você tem que partir, alguém já fez. O que é que eu vou descobrir de diferente ou de que maneira diferenciada que eu vou fazer? Eles têm tudo absolutamente catalogado, pensado. Só não entro aqui em coisas nem teológicas e filosóficas que deixo totalmente para eles, é um olhar do artista e do especialista em artes. Então, eu recorri a esses especialistas e todos são unânimes. O barroco, não existe um barroco jesuítico. Aquilo que existe os jesuítas fazendo arte dentro do mundo barroco, né? Então, dentro do mundo maneirista e dentro do mundo barroco. E dentro disso, como eles dividem o mundo em assistências, e cada assistência de assistência lusitana, a ibérica, a hispânica, aí depois tem da Alemanha, da França, cada local. Então, você vai ter as orientações para se fazer essas construções. Mas existe uma coisa básica, que vai ser sempre todo o colégio e toda igreja ela tem que ser feita em um local onde não tenha insalubridade. Isso é uma coisa básica para eles, né? Quando chegam nas Américas, o que ocorre? Ocorre que eles são os últimos a chegarem aqui das ordens religiosas. Primeiro foram os franciscanos, dominicanos, foram os agustinianos, e depois, por fim, nas Américas é que chegam os jesuítas. Brasil é completamente diferente. O que a gente tem
é totalmente os jesuítas fundando as cidades, fundando os colégios, e isso, então, vai fazer com que seja um pouco diferente. As nossas igrejas, os nossos colégios serão núcleos iniciais dessas vilas e dessa cidade. Na América Espanhola, não. Como a divisão das manzanas ou dos quarteirões na América ela foi muito rígida. No centro, a catedral, o poder do bispo, e depois as ordens religiosas um pouco mais afastadas. Quando esses jesuítas chegam, eles vão ter que ter muito prestígio, e o prestígio vai estar no colégio, porque os outros não vão ter colégios, vão ter seminários. Então, toda a cidade da América, das Américas, querem os jesuítas porque querem o ensino, querem o colégio. Junto com o colégio vem a igreja, e aí sim, para que esse boom, de repente, todo mundo querendo alguma coisa dos jesuítas no mundo inteiro, se normatizou isso tudo, né? Então, por exemplo, a gente sabe que para Portugal, 1554, 14 anos depois que eles tinham sido que tinha sido criada a companhia, eles já eram donos de todo o ensino de Portugal, né? E Évora, aí a gente vê então isso daí, o exemplo da importância do pátio. Né? E o pátio do colégio é diferente do claustro. O claustro é silencioso, o pátio é burburinho. Tem que ter gente andando, gente indo para um lado, para o outro, tem que ser mais espaçoso. E vai-se em volta desse pátio é que se vai fazer todo o ensino dos jesuítas. Por isso que é importantíssimo a gente sempre saber. Eles não queriam mais uma igreja, já tinham várias outras, de várias ordens. Não queriam mais alguém que ficasse enclausurado. Por isso que a construção do jesuíta ela é feita assim, com a porta dá para a rua. Né? O jesuíta ele é um caminhante, é um missionário. Pronto, é isso, né? Bem, dentro disso, dentro dessa instalação do colégio, você tem que ter sempre uma norma. Você tem que ter a portaria, veja essa portaria aqui, onde, né, o chamado locutório também, né? Uma portaria, em geral, era sempre uma barreira para o mundo, principalmente nos claustros femininos. E para os jesuítas, não. Todo mundo vai entrando dentro do colégio. Em geral, você poderia, para entrar no colégio, você poderia ter uma pequena capela também, ou uma portaria com algum santo protetor, alguma coisa. Sempre dentro do colégio você vai ter uma outra capela, a capela doméstica, aqui também em Évora, né? Agora, isso tudo vocês vejam, não é que 1554 já existia isso tudo. Isso aqui já é o estilo joanino, né? O período auge. Então, isso tudo vai ser construído durante 200 anos. Aqui, para vocês terem uma ideia, se chega ao Fausto, os jesuítas usaram todos os métodos artísticos para eles fazerem chegarem àquilo que eles estavam assim querendo, que era, primeiro, levar a evangelização, depois a catequese, que é uma outra coisa, que é diferente, mas para
os índios vai ser a catequese, né? E a gente tem que pensar que um jesuíta, tanto ele falava para um índio guarani, como ele falava para um rei lá da França, um rei absoluto, né? Falava para a rainha da Suécia, tanto assim que a rainha da Suécia vai dar muito dinheiro, né? E isso, eles perceberam em que momento que eu devo. Aí você tem desde o catecismo, como é que eu falo para o índio, e eu tenho a oratória do Padre Vieira falando no cultismo, no conceptismo. Não sei se quem ouvia aquele sermão do Padre Vieira estava acompanhando aquele pensamento, aquele gênio. E a arte é isso, ela tem que ser levada, e os jesuítas souberam falar a sua linguagem para cada povo diferente. E isso, então, aqui a gente está vendo o Salão de Atos da Cleresia de Salamanca, e essas duas pinturas aqui é só para lembrar que os jesuítas foram muito importantes no Concílio de Trento, principalmente sobre o dogma da Imaculada Conceição. E isso também os franciscanos levaram adiante. Bem, mas para nós o que importa aqui é essa beleza desse trabalho, desses salões onde aconteciam as defesas de tese e aconteciam as reuniões deles, né? Então, aí você tem o estuque, que esse branco, que nós não vamos ter no Brasil, né? E depois vamos ter em grande quantidade a pintura, e vamos ter muito da madeira, né? Muito assim trabalhado. Então, esse modo nosso das Américas, aqui você tem essa igreja, por exemplo, que o protótipo dela é uma igreja franciscana, em Évora. Essa daqui, você já tem uma interpretação do classicismo francês junto com o Giacomo della Porta fazendo o maneirismo italiano. E aqui você tem uma construção bávara, né? Isso está em Munique. Então, isso você tem essa adaptação do modo nosso. Então, você não pode falar de uma rigidez absoluta, nem na Europa, nem nas Américas. E depois, aqui embaixo, nessa última foto, você tem o interior, essa imensa abóboda em canhão, que é comparável tanto à do Jesus quanto às abóbadas da Basílica de São Pedro. Então, isso para ver que o modo nosso não é uma coisa tão rígida assim, né? Aqui a gente vê, por exemplo, o conjunto da cidade de Havana. Eu não tenho, infelizmente, a foto da entrada do colégio. Dentro do modo nosso, uma coisa é assim, a fachada da igreja é o principal. Você pode ter um colégio imenso, mas a sua fachada tem que ser submissa à beleza da fachada da igreja. Tudo o que importa é a igreja. Da mesma maneira que quando você entra, depois, segundo São Carlos Borromeu, que o frade vai assim falar, entrou, você tem que ver o retábulo mor. Não pode ficar disperso com um monte de outros altares no meio da igreja, né? Então, isso se segue. Aqui, vocês estão vendo uma paginação que o Guen, que é o designer gráfico, fez. Então, ele trabalhamos quase que 2 anos juntos ali, vendo foto por foto como é que isso ia sendo posto.
e arrumando fotos de um lado, do outro. Lógico que sempre essas fotos magníficas, sempre do Victor Hugo Mori. Mas aquilo que eu quero mostrar, essa fachada, acho que depois eu tenho uma outra, é a última grande fachada feita. Já extrapolou completamente a fachada do Giacomo della Porta. Da mesma maneira que ele extrapola totalmente aquilo que está por fora, dentro, aqui, ele vai fazer uma cúpula octogonal, ainda com arestas medievais, né? Tipo barrete de clérigo. Mas aí, o que é isso? O porquê disso? Aí você tem que ir atrás dos estudiosos. Cada igreja dessa tem um estudioso. Você tem que se desvendar no meio dela. Por exemplo, Ramon Gutierrez vai assim falar que esse barroco americano vai ser completamente diferente. Nesse caso, por exemplo, a gente pode comparar, se lá na Europa nós temos o mármore reluzente, aqui em Havana, ou na região do Caribe, você tem a pedra, que é uma pedra tirada dos corais, totalmente porosa, e que a luz vai se absorvendo, porque não adianta você querer fazer uma fachada de mármore todo branco no meio de Cuba, ninguém vai conseguir olhar para a fachada, de tanto brilho que vai ter, né? Então, essa adaptação matérica, aos poucos eu vou também falando e vou mostrando no livro. Argentina, vocês sabem que a bandeira da Argentina tem lá os raios dos jesuítas, né? Aqui você tem essa magnífica igreja não terminada, muitas igrejas dos jesuítas ficaram por terminar, mas essa daqui foi por falta de dinheiro mesmo, porque queriam fazer outras coisas, né? Tinham que fazer outras coisas, porque os jesuítas viviam de doações. Eram doações, pessoas que morriam, deixavam fazendas, deixavam fortunas em gratidão ao que tivessem feito pelos filhos e tudo mais. Mas essa igreja, por exemplo, com essa fachada todinha de pedra, ela é completamente diferente. O que vamos ter do modo nosso aí? A única coisa que você vai ter é a grandiosidade da própria fachada. Lá dentro, na capela dos noviços, você vai ter um altar, um retábulo magnífico, semelhante, mas aqui já com pintura dentro da igreja, feito por um grande escultor italiano, Braccianelli, que vai para as missões. Esses altares foram feitos nas missões e transportados por barco até Córdoba. E depois uma parte levado todo desmontado e ele montado, então, formando a grande manzana da Universidade de Córdoba. Das primeiras universidades das Américas. A mais antiga é de São Marcos, que é de Lima, mas era dos franciscanos. Aqui, então, a gente já vai falar sobre o barroco mestiço. O que é que isso tem a ver com os modelos europeus? Nada, né? Muito pelo contrário, você tem foram décadas de discussões entre os especialistas. Como é que nós vamos definir isso? Que você tem essa fachada de São Lourenço dos Índios, em Potosí, é algo de magnífico, é um retábulo que está fora, tanto assim que tem que ter essa proteção aqui assim, porque é uma escultura minuciosa, com figuras, vamos assim dizer, meio míticas. Vejam, por exemplo, esse anjo. Aqui,
No livro, eu separei fachada, escultura, pintura, missões, porque senão não dava para eu ficar falando de uma igreja, tudo de uma vez só. Então, eu fui dividindo. Então, uma igreja ela vai aparecer em arquitetura, na outra ela vai aparecer em escultura, e depois ela aparece novamente em pintura. Então, sempre a mesma igreja, você vai ter 3 lugares para você encontrar a arte total, porque para os jesuítas a arte tem que ser total. É a arte levada até as últimas consequências, que são as experiências dos exercícios espirituais do Santo Inácio de Loyola, que você tem que se envolver completamente com aquilo e você tem que entrar dentro desse delírio que as imagens te dão para você poder sentir completamente aquilo que está escrito, tanto na Bíblia ou dentro de um sermão que você fala, né? Então, aqui você tem esses 2 momentos. Aqui também é uma pedra vulcânica muito branda. O desenho é renascentista, porém, a planimetria desses relevos é que vai dar para nós aquilo que vai se chamar do barroco mestiço, que aí o europeu já assim só entrou com a gravura que foi a inspiração primeira, né? Então, aqui já uma arte já completamente autônoma e, lógico, porque a arte era feita com um teólogo e um filósofo olhando para você. Então, você tem aí a anuência. Não, pode fazer, porque é isso que também querem, né? E aqui um campanário da igreja de Potosí. O colégio foi destruído, mas aí permaneceu a torre. Bem, ali a gente falou da arquitetura. Agora vamos falar da escultura, ou seja, do mobiliário. É muito importante para o jesuíta o mobiliário, principalmente o retábulo mor. Existe um grande especialista que eu fiquei conhecendo e está muito atuante, o professor Lameira, que fez um estudo muito grande sobre os retábulos jesuíticos em Portugal. E quando estive lá no meu pós-doc, foi com o livro dele que eu ia em todas as igrejas para ver isso daí. Agora, essa imagem que nós estamos vendo aqui está em Antuérpia, na igreja de São Carlos Borromeu. Foi feito depois do incêndio. Isso daqui é um confessionário. Então, vocês vejam aqui, a confissão é importantíssima também para o jesuíta, ou seja, todos os sacramentos. Eu não quero que tenha um fiel que só venha batizar, casar e depois a unção dos doentes, ou que antigamente a extrema unção, e vai embora. Só 3 sacramentos durante a vida. Não, quero todos. E a confissão é muito importante, tanto assim que eles eram confessores de todos os grandes reis da Europa. Então, aqui está, a gente pode ver aqui, cada um vai representar um pecado, uma culpa. Aqui, me parece que é o poder, o dinheiro, a ganância, né? Então, isso, vocês vejam que é uma imagem que está na sua frente no momento em que você vai se penitenciar. Você tem uma imagem. E só por essa imagem você já sabe que já vai ser perdoado, porque assim quis o Cristo. Não é verdade? Bem, um dos exemplos da companhia que mais seguiu os ditames do André Pozo, do irmão André Pozo, vai ser a Companhia de Quito. Ela vai ser
A fachada dela também termina só por volta de 1750, 15 anos antes de serem expulsos. Dentro, você tem essa obra que é magnífica, certamente é um êxtase. Quando se pensa em jesuíta nas Américas, você tem que pensar realmente em Cusco. Os retábulos, eles vão... Em Portugal houve uma grande briga, porque os retábulos eram todos feitos em mármore, e começou a chegar a madeira do Brasil. Então, ia-se tirar o emprego dos marmoristas, dos embrechadores, né? Então, nós vamos ter, aos poucos, Portugal cedendo a não pedra. Tu és pedra, sobre essa pedra edificarei minha igreja, e aí tinha que ser em cima de mármore. E, de repente, a madeira muito mais branda, e vamos dar todo o ouro do rei, vamos dar para Deus, né? Então, aqui vocês têm o retábulo magnífico de Salamanca e o de Arequipa, que nada fica devendo ao outro de Salamanca. Os conjuntos escultóricos. A Espanha foi muito mais generosa na questão dos modelos. Importaram muito mais esculturas e principalmente pinturas, e foi assim, e daí se criou uma grande escola nas Américas, principalmente na escola cusquenha. Então, de Sevilha, que era o centro onde os jesuítas se concentravam para vir para as Américas, e se vinha para a América do Sul, ia para Cartagena de Índias, então eles traziam esses modelos. Agora, esses modelos foram levados para Goa também, né? Foram levados lá para a Índia. Então, essa circulação, tanto de escultura quanto de gravura, é que vai fazer que se tenha essa beleza toda. Por exemplo, esse púlpito está na igreja de Santo Alexandre, em Belém do Pará. É uma obra de arte feita por um austríaco, o irmão Traer, que é uma das obras mais fantásticas e fabulosas que o Brasil tem. Isso ele une a toda a Europa à Amazônia, essa adaptação. E essa Nossa Senhora é a Nossa Senhora padroeira da Sé, da Catedral de Havana, e aqui esse altar é da Igreja de São Miguel, em Valladolid. Bem, voltamos para as nossas Américas. Esse Brassanelli, ele foi importantíssimo. Antes dele vir para o Brasil, ele ajudou a fazer as esculturas da fachada da Catedral de Milão. Então, vocês vejam, o homem veio assim preparado. Depois nós vamos falar também de um músico, que era um músico. Às vezes, lendo as coisas dos jesuítas, a gente não compreende o que levava a isso. Existe um termo, flor do martírio, que eram assim, desde noviço, eles já eram preparados para serem mártires. São coisas que não entram mais dentro da cabeça da gente, mas você tem que olhar o mundo dessa maneira. Então, vocês vejam aí que maravilha que é esse Brassanelli. Essa escultura do Brassanelli está em uma missão, Santa Maria de Fé, no Paraguai. O Paraguai guarda grandes coisas. E essas outras duas esculturas aqui são de 1560. São as primeiras esculturas e que ficaram até hoje na sede Salvador. Hoje elas estão no Museu de Arte Sacra, mas são assim preciosidades, né, dos jesuítas. No livro, vocês vejam, isso daqui que eu mais quero mostrar é a página que o Guem fez. Sem esse título de cima,
O livro foi realmente pensado cada página por página. A hora que eu consegui, porque eu sempre via o livro preto e branco e página por página só. Quando eu vi colorido e aberto, eu falei, meu Deus, eu não acreditava que o livro estava daquela maneira. Das pinturas, os jesuítas das Américas, a grande coisa deles são as pinturas e a arquitetura. A escultura fica para as missões e fica para o Brasil. Um grande pintor, Cristóbal Villalpando, que fez essas pinturas que estão na Igreja do Noviciado, em Tepoztlán, no México. Então, é impressionante, porque existia uma cartilha, um pequeno volume, para você pintar a imagem dele, do Santo Inácio, você tem que unir isso com isso. E ele, dentro disso, coloca 2 cenas, às vezes 3 cenas, e é uma coisa espetacular. Eu simplesmente coloquei essa cena aqui, porque é o Santo Inácio falando, ele estava assim, pregando, estava sem voz, mas todo mundo ouvia. Agora, se vocês olharem lá no fundo, quem é que está ouvindo o Santo Inácio? Jesus Cristo. Então, isso é a iconologia da coisa que você tem que ir descobrindo. As pinturas da sacristia da Sé de Salvador é algo fabuloso. É o maior programa pictórico dos jesuítas. Ela é perfeita, não tem defeito nenhum. E aqui estão as 18 placas de cobre representando os poemas de Anchieta sobre a Virgem. Isso foi pintado em Roma e está lá. Agora, vamos falar do game, né? É uma página fantástica e você conseguir reunir isto tudo. Percival, nas missões. Percival, só aproveitando que você falou da perfeição da sacristia dos jesuítas da Igreja de Salvador, você tem mais 5 minutos, pode ser, em princípio? Sim. A hora que falar que chega, chegou. Não tem problema nenhum. O livro já está pronto, todo mundo vai poder ver. Obrigado, Percival. Andahuaylilas, chamado a Capela Sistina dos Andes, com esse trabalho fantástico, e vejam esse forro, que é um tratado de astronomia, né? Então, a gente tem que pensar que os jesuítas eram astrônomos. Brassanelli, mais uma vez, são as únicas pinturas jesuíticas que sobraram. Não tem outras. E as outras que apareceram estão em São Miguel Paulista. O resto foi quase que tudo destruído. Vejam essa Anunciação e depois esta Pietà. Ainda pinturas de Cachoeira, temos a felicidade de ter tido um irmão franco-suíço que foi ensinar perspectiva para o imperador da China, ficou doente e os ares de Salvador, como faz bem para todo mundo, também fez para esse suíço e ele nos deixou uma obra fantástica. E, do outro lado, as pinturas da Biblioteca de Belém do Pará. Aqui está uma pintura do Charles Belleville, ou Veikielu, que é um privilégio a gente ter essa internacionalização. Esse João Batista Primuli, esse irmão, ele fez 3 igrejas nas missões que eram maiores que as igrejas de Roma, que Roma não tinha espaço para fazer igreja desse tamanho. Todas ruíram. A gente não sabe quem que o auxiliava e falava, pode fazer uma abóbada de canhão, que isso vale a pena.
São Lourenço dos Índios, os aldeamentos. Aqui está uma homenagem aí, Márcia. Vocês precisam ampliar para... É magnífica, é uma das mais belas igrejas jesuíticas que a gente tem. O Imbu, né? Nada fica de trás. Talvez que o Imbu, depois o padre Gontieri pode falar, eu sempre coloco nos meus livros como o exemplo mais fiel que permaneceu. Não se mexeu. É desse jeito que está, né? As estâncias de Córdoba era o local onde os jesuítas tiravam dinheiro para manter o colégio e a universidade. E o maior comércio deles era vender mula para as minas de prata de Potosí. Então, eles criavam isso. É algo fascinante, as estâncias, porque no Brasil essas estâncias, elas, ou as fazendas quase que desapareceram todas. E acho que no livro a grande vedete vai ser Misiones de Chiquitos, que ninguém conhece. É algo fantástico, precisa de no mínimo 10 dias para ir para lá. É no meio da selva boliviana. E vocês vejam aqui embaixo essa foto em preto e branco, o estado que estava aqui, um padre jesuíta, Hans Roth, alemão, saiu da Alemanha com aquele mesmo ímpeto dos anos 1600, vai para Chiquitos e em Chiquitos ele restaura todas as igrejas que eu vou mostrar aqui agora. Mas essa obra, quem tinha feito, tinha sido um outro alemão, suíço-alemão, padre Martin Schmid. Ele era artista total. Ele era arquiteto, era músico, esse órgão foi ele que fez, lá em 1720. Ele era músico, era pintor, escultor e dançarino. Aí falaram, mas pode dançar? Falou, olha, aqui tem que dançar. Se não dançar, o povo não vai se converter. Então, pode dançar, né? Aqui está uma outra, eu acho que vai ser a grande contribuição do livro, vão ser essas igrejas que são de madeira, são fantásticas, fabulosas, é uma imersão. Quando estivemos lá, ouvimos um concerto numa das igrejas e só tinham umas 15 pessoas. Eu falei, mas o que está acontecendo que só tem 15 pessoas e eu? Aí depois, quando terminou o concerto, não, são jesuítas do mundo inteiro que vieram aqui para ver como é que é isso. Isso tem que ver, não adianta olhar no livro, tem que dar um jeito de ir lá, porque é arte total, é o Erfindung dos alemães. Você tem que entrar dentro disso, senão você não consegue. E já estou terminando. Tá bom. São os últimos. O que restou disso tudo depois que se acabou, que foram expulsos do mundo inteiro, foram jogados ao mar quando os navios chegavam lá em Ostia, não é isso, Gontieri? Eram jogados no mar e tem coisas assim. Há muitos congressos sobre a expulsão. Eu participei de dois congressos no México sobre isso. As coisas são terríveis. Mas aqui eu quero mostrar a proximidade sempre dos jesuítas junto com o bispo, tá? E as outras ordens estão um pouquinho mais longe dentro da cidade. Mas aquilo que nos importa aqui é que isso hoje é um patrimônio da humanidade. Acho que deve ter só. Aqui, esse legado está nos 4 continentes, até Macau, que a gente vê. Aí está o Giacomo della Porta, em Macau, uma igreja construída pelos japoneses para a cidade de Macau. Então, São Francisco Xavier. E aqui, as adaptações no México, que no México tem igreja de jesuítas para tudo quanto é canto. E tudo isso com a Revolução, tudo foi pego para o governo e hoje, então, serve para o suporte da pintura muralista mexicana. Novamente, nós já mostrei Cuba, as missões aqui do Brasil, o legado nas capelas de São Paulo, São Miguel, Itaquá,
lá da terra do Gabriel Frade também. Os padres redentoristas foram lá de vez em quando e mexeram em algumas coisinhas. Eu, quando dei meu texto para os padres lerem, veio uma observação, assim, eu acho que ele é redentorista. Porque descobriram que algumas coisas que eu falava de teologia não eram dos jesuítas. Então, tá bom. Obrigado. E, novamente, a minha querida e amada Salvador, uma homenagem ao Rio de Janeiro, Márcia, que eu adoro essas esculturas que estão lá no colégio. A gente poderia, quando vou no Rio de Janeiro, eu vou lá, não precisa ninguém saber que você vai lá, você entra, fala que vai fazer alguma inscrição e fica sentadinho lá olhando, mesmo completamente fora de contexto. Essas esculturas são fabulosas e essa página ficou maravilhosa. E, para terminar, São Paulo, na restauração, o padre Giovanni Alberani, que vai fazer Itu, vai fazer uma parte da Igreja do Sagrado Coração de Jesus para os salesianos que estavam chegando, e esse desenho que está em Itu, e depois a igreja magnífica também dos jesuítas na Igreja de São Luís, e aqui uma homenagem aos mártires, nos vitrais de 32, o padre Belchior, e aqui o padre Nóbrega. E, finalmente, a grande e maravilhosa pia batismal, que eu tive o prazer de mostrar para o Papa Bento XVI, quando ele veio para o Brasil, para a canonização do Santo Antônio Galvão, lá no fundo, a Barebebê, e aqui as imagens magníficas do Santo Inácio. A homenagem ao nosso Santo Anchieta. Aqui você tem, então, sob a licença do ofício, este ostensório que está no Museu de Arte Sacra, que era de São Miguel, e esse púlcaro. E aí a gente termina com o sabor de quero mais, porque realmente é impossível você falar a arte jesuítica está aqui, é mentira. É um pedaço, é um recorte, é um olhar. E é sempre gratificante ver isso tudo. Os meus agradecimentos ao padre Danilo, que me aguentou 10 anos, a gente está fazendo esse livro há 10 anos, o Frade pode falar mais, mas ele começou antes, começou há 20. O padre Contieri, que vai fazer com que esse livro vá para o Brasil todo. O Guem, que fez esse primoroso projeto gráfico. O Vitor Hugo e todos os fotógrafos que deram todas as fotos gratuitamente. E todos os padres que deixaram eu tirar foto também, né? E a Laura, que viajou comigo e planejou as viagens durante 20 anos. Faz 20 anos que a gente está fazendo este projeto. E vocês, daí do Rio, que me deixaram falar um pouquinho. Desculpa de ter passado. Eu trouxe um relógio, mas o relógio deu 1 hora no meu relógio está aqui. Então, tá bom, gente. Muito obrigado. Espero que tenha dado o meu recado. Percival, muito obrigado pela sua participação. Belíssimo, belíssimo livro. A gente fica assim na expectativa do dia 25, como dissemos no início, para poder realmente ver o lançamento e oferecer às pessoas a possibilidade de mergulhar nisso que você mesmo intitulou da arte total dos jesuítas, né? Total. Muito obrigado. Eu vou passar